Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ramis Lima e o tema do nosso vídeo de hoje é escapulário. Hoje nós vamos falar tudo, ou pelo menos o máximo possível, sobre o uso dos escapulários. Vamos lá começar o vídeo? Na maioria das vezes, quando nós pensamos em escapulário, logo vem a imagem na nossa cabeça de dois quadradinhos de lã com a imagem de Nossa Senhora do Carmo na frente e a imagem do Sagrado Coração de Jesus atrás, unidos por uma linha. E tá ok, esse é o escapulário que nós conhecemos na maioria das vezes. Mas poucas pessoas sabem a origem do escapulário e como ele era anteriormente, antes dessa imagem que nós conhecemos hoje em dia. Os escapulários antigos, os primeiros escapulários, eles originaram-se do hábito de ordens monásticas. E essas pessoas dessas ordens, eles usavam o escapulário como um avental de trabalho. E a partir desse avental de trabalho foi que começou a se evoluir e a ser usado como parte do hábito de diversas ordens religiosas. E a partir desse avental foi que começou a se desenvolver e a se evoluir até chegarmos aos dias de hoje, onde o escapulário se tornou parte do hábito de diversas ordens religiosas. Bom, esse escapulário antigo, que as ordens monásticas utilizavam como parte do hábito, e até hoje muitos usam, como é o exemplo dos arautos do Evangelho, nada mais é que é um grande pedaço de tecido que cobre a pessoa de ombro a ombro e vai até os tornozelos e tem um buraco na cabeça. Para vocês se situarem, é mais ou menos assim. Durante a Idade Média, muitos leigos começaram a se associar com ordens monásticas e começaram a formar confrarias, e eles foram recebendo também os escapulários, que eles poderiam usar até a hora da morte como forma de honrar a sua morte, de honrar a Virgem Maria. Eventualmente, essa tradição de usar escapulários, essa tradição do uso do escapulário, ele foi se transformando no escapulário que nós conhecemos hoje, aquele de se colocar no pescoço, semelhante a esse daqui que eu uso. Eles são sacramentais e eles têm a finalidade de mostrar, externamente e internamente também, uma devoção muito grande à Nossa Senhora e as promessas que ela fez para nós com o uso do escapulário. O escapulário foi dado por Nossa Senhora a São Simão, um carmelita, e ela fez diversas promessas aos portadores, às pessoas que usam o escapulário, inclusive que morrem com o próprio escapulário punhado no pescoço, além de ser um sinal visível de grande devoção à Santíssima Virgem, como forma de honrá-la e pedir que ela nos cubra com seu manto de proteção. E Nossa Senhora, quando entregou o escapulário a São Simão, ela fez promessas para quem portasse o escapulário. E Nossa Senhora falou com essas palavras para São Simão: "Recebe, filho amado, este escapulário. Todo o que com ele morrer não padecerá a perdição do fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto eterno." Segundo uma antiga e piedosa tradição, Nossa Senhora apareceu para o Papa João XXII e fez algumas promessas para os portadores do escapulário. Dentre essas promessas, Nossa Senhora prometeu livrar do purgatório no primeiro sábado após a morte do indivíduo que morreu usando piedosamente e devotamente o escapulário. Esse privilégio chama-se privilégio sabatino. E não é só usar o escapulário e você já recebe esse privilégio. Você tem que viver a castidade conforme o seu estado, sendo casado ou sendo solteiro. Tem que honrar o seu estado atual e tem que rezar o pequeno ofício de Nossa Senhora ou rezar o terço todos os dias, além de usar devotamente o escapulário. Não é apenas usar e acabou, não é assim. E as bênçãos? Esse sacramental lindo, que mostra externamente a nossa devoção à Nossa Senhora, ele também traz muitas bênçãos pra gente. Nossa Senhora dispensa muitas e muitas bênçãos através desse sacramental. Uma dessas bênçãos é: aquele que beijar com devoção o Santo Escapulário, fazendo um pedido à Nossa Senhora, ela concede uma indulgência parcial, isto é, a remissão de parte das penas que você vai pagar no purgatório. Isto é, se você for pro purgatório, não for pro céu direto, né? Glória a Deus! E quem usa o escapulário também recebe indulgência plenária, além da parcial. E a indulgência plenária você recebe em alguns dias do ano. Dentre esses dias são o dia que você recebe o escapulário, que o padre impõe o escapulário em você, você recebe indulgência plenária. Na festa de Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de julho. No dia de Santo Elias, no dia 20 de julho. No dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, do dia 1º de outubro. No dia dos Santos Carmelitas, no dia 14 de novembro, no dia de São João da Cruz, no dia 14 de dezembro, e no dia de São Simão, dia 16 de maio. Então, além de receber indulgência parcial, quando você beija devotamente o escapulário e faz um pedido a Nossa Senhora,
Você também recebe indulgência plenária, que é remissão total de todas as penas que provavelmente você irá pagar no purgatório se você for para lá, claro. Então, olha quantas bênçãos maravilhosas Nossa Senhora nos dá através do escapulário. Mas antes de usarmos o escapulário, nós temos que nos atentar a algumas regras. Nós não podemos simplesmente pegar um escapulário daquele de aço ou de ouro ou aquele bonitinho de metal e colocar no nosso pescoço e sair por aí e achar que estamos usufruindo de todas as bênçãos e promessas de Nossa Senhora para nós, porque não estamos. Há algumas regras que precisam ser cumpridas sim e nós vamos descobrir agora. A primeira e a mais importante. O primeiro escapulário deve ser de tecido, deve ser de pano. Você não pode usar o primeiro escapulário de aço ou de uma correntinha, enfim, o primeiro escapulário tem que ser um igual a esse ou semelhante a esse, que é de tecido. Muitas pessoas falam que o escapulário de tecido, ele demora muito pouco, ele se desgasta rápido, mas já tem 2 anos que eu tenho esse escapulário e ele está em perfeitas condições e eu não tiro ele pra nada. E nem deve, né? Você tem que usar ele 24 horas por dia. E tá aqui, perfeito, graças a Deus. Mas eu já tenho um escapulário de aço ali, porque quando quebra esse eu já coloco ele, não perco um dia sem estar protegida com o meu escapulário. Enfim, voltando às regras. Primeira regra, recapitulando, tem que ser um escapulário de lã, de tecido, o primeiro, sempre. Pausa para uma curiosidade. Por que escapulário? Porque são 2 pedaços de tecido conectados com uma linha, ou enfim, alguma coisa que conecte, e ele vai daqui do peito até as costas. E o fim do escapulário bate exatamente no nosso osso chamado escápula. Esse osso aqui, ó. Curiosidades. Voltando. Para você receber o escapulário, você tem que receber o escapulário de um padre. Você tem que passar pela cerimônia de imposição de escapulário. Você não pode simplesmente pegar um escapulário de lã, de tecido e usar e acabou. Não, não é assim. Você pega o seu escapulário de tecido, vai lá com o padre e o padre tem que te impor o escapulário. Então, qualquer padre pode fazer isso. A bênção e a imposição, ele é dado para você uma única vez, no dia que você recebe o escapulário. E essa bênção é para a vida inteira. Independente se o seu escapulário quebrar, se ele torar, ou se durante a sua vida inteira você trocar de escapulário algumas outras vezes, você não precisa pedir que o padre te imponha novamente, ou não precisa pedir que o padre abençoe o seu escapulário novo. Claro que é sempre bom, né, ter um sacramental abençoado, mas com relação à imposição, é só uma única vez. Impôs a primeira vez, tá imposto para sempre. Tá imposto para sempre. Que estranho, né? Mas é isso. Como eu já tinha falado anteriormente, se o escapulário quebrar, se ele torar, você pode trocar por outro, e aí você pode trocar por qualquer material. Rasgando, quebrando, desgastando o escapulário de tecido, aí sim você pode trocar por escapulário de qualquer outro material, de ouro, de prata, de aço, enfim, qualquer material que você quiser. A partir daí você pode trocar. Se por algum motivo do destino, enfim, por alguma infelicidade você parar de usar o escapulário, infelizmente você não vai estar coberto com as bênçãos de Nossa Senhora, com as promessas que Nossa Senhora fez. Mas, a partir do momento que você volta a usar o escapulário, você está recebendo todas as bênçãos que Nossa Senhora te prometeu ao uso do escapulário. Uma vez recebido o escapulário e sendo imposto o escapulário em você, você tem que usar ele para sempre. Assim, depende da sua devoção, né? Eu quero usar o meu para sempre, pretendo usar o meu para sempre. Mas você tem que usar ele o tempo todo. Você não pode tirar para tomar banho, não pode tirar para dormir, tem que usar no pescoço. Você não pode ter vergonha de usar o seu sacramental, é a sua fé. Então você tem que usar em todos os lugares o tempo todo. Em casos extremos, como por exemplo de doença, que você está no hospital, alguma coisa relacionada a isso, seja um caso extremo e você precisar tirar o escapulário, não tem problema, é um caso extremo, você não vai deixar de ser beneficiado com as bênçãos de Nossa Senhora porque você foi obrigado, teve uma ocasião extraordinária para você tirar o escapulário, então fica tranquilo. Um leigo pode impor o escapulário se uma pessoa estiver em estado terminal, se ela estiver morrendo e um leigo tiver um escapulário abençoado por um padre, ele pode impor nessa pessoa que está morrendo, que está no leito de morte, se ela fizer uma oração voltada para Nossa Senhora. O nosso venerável Papa São Pio X, ele permitiu substituir o escapulário por uma medalhinha onde a frente seja de Nossa Senhora do Carmo e verso do Sagrado Coração de Jesus. Mas o primeiro escapulário sempre tem que ser de lã, sempre tem que ser de pano. Então, depois do seu escapulário de tecido,
Quando ele quebrar, você pode substituir por apenas uma medalhinha, onde na frente seja Nossa Senhora do Carmo e atrás o Sagrado Coração de Jesus. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, um lembrete. O escapulário não é uma arma de superstição, ele não é um amuleto de sorte, então não fique achando que você usa o escapulário e você vai estar protegido, não é isso. Você como católico, quando você vai usar o seu escapulário, quando você vai impor o seu escapulário, você tem que ter na sua cabeça, nós não acreditamos em superstição, nós não acreditamos em amuleto da sorte, são promessas que Nossa Senhora fez para nós, se nós usássemos com piedade e com devoção. Então, escapulário não é amuleto da sorte, é uma promessa de Nossa Senhora para nós. Que isso fique muito bem claro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre o escapulário e ter trazido algumas novidades para vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu joinha se você gostou. Se inscreve aqui no canal para eu trazer mais vídeos para vocês, mais conteúdos católicos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você curtiu. E me segue lá nas redes sociais, que eu tô o tempo todo lá com vocês para bater um papo, para responder algumas dúvidas que vocês tenham. E foi esse o vídeo de hoje. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Salve Maria Santíssima. Tchau!